Queria convidá-los então a abrir a sua Bíblia em Romanos 4,18 ou acompanhar comigo ali na tela. Nós vamos falar hoje sobre esperança e graça. Esperando contra a esperança é a palavra que é usada aqui em Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu acho que nós temos uma dívida com a esperança, porque a gente fala muito da fé, acho que mais do que qualquer outra coisa, a gente fala sobre o amor, porque Deus é amor, mas Paulo disse que permanecem a fé, a esperança e o amor. E a esperança, a gente não fala tanto dela. Eu preguei, acho que umas 2 ou 3 mensagens recentemente sobre isso, e ainda sinto que preciso pregar mais. Eu estava refletindo sobre a nossa esperança, a esperança bíblica, que é muito diferente da esperança que você conhece aí no mundo. E ela tem 2 marcas básicas. Primeiro, o que Paulo diz aqui, contra as circunstâncias. A nossa esperança é uma esperança que confronta as circunstâncias. Nós não temos esperança porque as coisas estão fáceis. Nós não temos esperança porque as perspectivas do futuro são boas, são animadoras. Nós temos esperança a despeito das circunstâncias. Amém? E também não é uma esperança ilusória. Outra diferença muito clara entre a esperança do mundo e a esperança bíblica é que a esperança bíblica não é ilusória. Deus não fica vendendo para a gente uma mentira. Ele não fica falsificando ou embelezando as coisas, não é? Pintando as coisas de uma maneira colorida, tudo azul, tudo tranquilo, para que a gente possa então ter esperança. É uma esperança que nos mostra algo real, verdadeiro, palpável. A gente pode confiar. Não é uma esperança apenas ilusória, um remédio para a ansiedade. Não é isso. É realmente algo que nós podemos confiar. Então, há realidades, refletindo então sobre isso, eu comecei a pensar como existem realidades duras na Bíblia. Realidades descritas na Bíblia do ponto de vista natural nos levariam ao desânimo, mas a Bíblia nos diz para termos esperança, amém? Quantos aqui têm esperança? Ora, mas a Bíblia diz, e eu estou falando daquilo que a Bíblia diz, não de qualquer coisa, qualquer visão humana. A Bíblia diz algumas coisas que parecem ser desanimadoras. A Bíblia diz algumas coisas a respeito do futuro que parecem ser motivo para nós não termos otimismo. E de fato, muitas pessoas são pessimistas em relação ao futuro por causa dessas realidades que estão na Bíblia. Mas nós vemos que existe uma esperança bíblica, uma esperança que nos traz alegria, que faz com que a gente possa olhar para o futuro com otimismo, a despeito dessas dificuldades. Nós podemos esperar contra a esperança. Podemos realmente ir além da esperança humana e ter uma visão positiva do futuro. Você não precisa viver desanimado, entristecido, muito menos amedrontado em relação ao futuro. Amém? E eu comecei então a refletir sobre isso, estava pensando sobre esse tema, e de repente eu percebi que a todo momento eu mudava de tema e eu estava pensando na graça. O meu assunto, o tema da minha reflexão era a respeito da esperança, mas toda hora eu me via pensando sobre a graça, e eu comecei a ficar um pouco confuso. Então eu pensei, eu não vou ficar confuso sozinho, eu vou pregar para que eles fiquem confusos também, amém? É lógico que isso não é uma brincadeira, eu não vim trazer confusão, mas ao contrário, vim trazer resposta para você. E eu cheguei numa resposta que é uma frase simples: a esperança é a graça aplicada ao futuro. Repita comigo, a esperança é a graça aplicada ao futuro. Por quê? Quando eu penso na graça em relação ao passado, o que ela traz para mim? Salvação, perdão, libertação daquele passado longe de Deus, amém? Mas quando eu olho para o futuro, é a graça de Deus que me faz ter esperança.
E é sobre isso que eu quero falar com você então. Quero mostrar para você alguns desses motivos que do ponto de vista natural poderiam ser motivos de desânimo, mas que com a graça de Deus nós podemos olhar e ter esperança. Em primeiro lugar, nós temos esperança contra a nossa carne. Nós temos esperança contra a nossa carne. Quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz sobre a natureza humana, nós vemos um problema muito sério. Nós temos que lidar com a nossa carne, com a nossa natureza carnal. Existe uma coisa que foi implantada em todos nós, que nos impulsiona na direção errada, na direção do pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. E nenhum de nós aqui é santo, no sentido pleno, nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos que lidar com as fraquezas da nossa carne. E o que a Bíblia diz sobre isso é muito mais sério do que a maior parte das pessoas pensa. Eu acredito que uma das coisas mais importantes para você ter uma vida saudável, para você entender a vida, para você entender as realidades todas, para você interpretar as coisas, é você entender a natureza da queda. O quanto a queda corrompeu a natureza humana, tanto do mundo lá fora como a sua. O que a Bíblia diz sobre isso? Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está dizendo aos Gálatas, existe uma luta constante entre carne e espírito. E essa luta permanece. E ela vai permanecer amanhã e daqui a um ano, e se você viver 50 anos, daqui a 50 anos, você vai ter uma luta entre carne e espírito. O Salmo 53:3 diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, a Bíblia deixa claro que essa luta contra a carne é uma realidade universal. Todos nós costumamos dividir as pessoas entre o bem e o mal. Essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal. Mas o que a Bíblia diz é que todos são do mal, essencialmente. Todos, de alguma maneira, foram atingidos pela corrupção que o pecado trouxe. Então nós temos que lidar com isso, e isso não é algo que nos anime. Tiago 4:1 diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde vêm essas lutas, essas guerras, essas divisões, toda essa perturbação? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então essa é uma luta que todos nós temos. E agora eu faço a pergunta, se a carne está contaminada pelo pecado, se é uma realidade inescapável, não há nenhuma pessoa que esteja fora disso, se até quem nasceu de novo ainda tem que lutar contra a carne, ou seja, mesmo depois de convertido, você recebeu o Espírito Santo, você já foi batizado, mas você ainda tem que lutar contra a carne, como é que eu posso ter esperança? Como é que eu posso olhar para o futuro com esperança, se eu sei que eu tenho que lidar com inclinações da minha carne? Como é que eu posso acreditar que eu vou vencer um vício? Como é que eu posso acreditar que eu vou conseguir fazer algo diferente amanhã do que eu fiz até hoje? Do ponto de vista natural, essa é uma realidade que traria desesperança. Sim ou não? Traz problema, traz dificuldade. Mas eu quero mostrar para você como pela graça de Deus você pode vencer a sua carne também. E você pode olhar para o futuro com esperança. Gálatas 5,16 diz, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Existe uma graça de Deus para que você vença a carne, amém? E essa graça significa andar no Espírito. Então, como eu disse desde o início, a Bíblia não falseia as coisas, ela não traz algo dourado, ela mostra a realidade. Todos nós temos que lidar com as inclinações da nossa carne. Mas ela não te deixa sem esperança, ela não te mostra isso como um decreto de derrota, nunca. Ao contrário, o que a Bíblia nos diz, digo porém, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há uma graça de Deus para que você vença a sua carne. Você já recebeu o Espírito Santo, se você entregou o seu coração a Jesus, se você já nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus habitando em você.
E se você tem o Espírito de Deus habitando em você, você pode andar no Espírito e não andar na carne. Há uma graça de Deus para que você vença. Romanos 8, versículos 3 e 4. Diz: porquanto o que fora impossível à lei, do ponto de vista da lei era impossível, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu posso andar no Espírito e não na carne. É uma realidade que a natureza humana foi corrompida pelo pecado. É uma realidade que, ainda convertido, eu tenho que lidar com as inclinações da carne. Mas é uma realidade muito maior, muito mais profunda, muito mais viva em você, o fato de que o Espírito de Deus habita em você e Ele te vivifica, e você pode andar no Espírito e não na carne, no nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor por essa graça maravilhosa? E mais um texto para confirmar essa verdade, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. E aqui Paulo usa um argumento forte, né? Porque existe algo mais forte do que ressurreição, gente? Existe algo mais espantoso, mais fora do comum e mais maravilhoso do que ressurreição? Porque todo mundo diz, existe um ditado popular, para tudo tem solução, menos para a morte. Ressurreição significa que esse ditado está errado, porque até para a morte tem solução. E ele diz assim: se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos não tem poder para ressuscitar você também? Para te dar vida no Espírito e fazer com que você possa vencer a carne? Amém? Então essa é a primeira realidade que nós vemos, que do ponto de vista natural poderia trazer desesperança, mas a esperança bíblica apresenta a graça para que você possa vencer. Segunda vitória que você pode ter, que vai te trazer esperança, é a vitória contra o mundo caído. Não bastasse ter um problema dentro, existe um problema lá fora. Não bastou saber que existe um problema aqui na carne, que eu tenho problemas, eu ainda estou inserido em um ambiente também caído e também corrompido. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Gente, o final desse texto aqui é meio desanimador, hein? O mundo inteiro jaz no maligno. Está morto espiritualmente. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus está nos dizendo que esse mundo aqui está corrompido, manchado pelo pecado, que você não pode nem mesmo amar esse mundo. Então eu, que tenho que lidar com a carne, estou vivendo em um ambiente tóxico, em um ambiente corrompido, em um ambiente muitas vezes doentio, gente. Olhe para fora e veja o que está acontecendo. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, de entendimento das coisas, você vai ver que a história humana, por causa do pecado, é uma história de desgraça, de sofrimento, de abusos de todo tipo. É uma história em que nós vemos as pessoas se levantando, propondo uma solução, mas ninguém tem uma solução efetiva. Nós ficamos procurando na política, nas ideologias, em pessoas, e nós vemos que ninguém tem uma solução efetiva para as coisas. O mundo jaz no maligno. Algumas pessoas às vezes tentam criar uma expectativa positiva do mundo, mas rapidamente o próprio mundo quebra essas expectativas nossas. Eu me lembro que, por exemplo, estudando escatologia, eu me lembro que uma vez eu estava vendo que um pouco antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o início do século passado, houve uma fase de euforia, de alegria.
as pessoas pensaram assim: finalmente nós estamos nos desenvolvendo. As guerras do passado estão ficando para trás. A ciência está se desenvolvendo, a medicina está se desenvolvendo. As coisas estão começando a entrar nos eixos. Parecia que o mundo caminhava para um progresso constante. Veio a Primeira Guerra e deu um baque. Veio a Segunda e acabou com a esperança que as pessoas tinham. Foi algo absolutamente terrível para a humanidade viver aquilo. Então, quando eles estavam naquele momento de expectativa, muitas pessoas até foram influenciadas teologicamente e começaram a pensar que nós já estávamos vivendo o milênio, que as coisas já estavam vindo, que o reino de Jesus sobre a terra já estava implantado. Mas a própria realidade tirou essa expectativa da gente. E nos nossos dias, novamente, há alguns momentos em que a gente começa a criar expectativas e achar que tudo vai dar certo, agora o país vai bem, agora o mundo vai bem, as coisas estão indo bem na economia mundial, a ciência está trazendo cada vez mais revoluções na medicina, tudo vai se resolver. De repente vem uma pandemia e a gente passa o que a gente passou nesses 2 últimos anos. Então o que a Bíblia nos diz é que nós não podemos ter expectativas falsas em relação a esse mundo. Esse mundo não é o paraíso. Esse mundo não é o seu lugar. Amém? 1 João 2,15, como eu acabei de ler, não é? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Olha só o adjetivo que a Bíblia usa para se referir a esse mundo. Paulo está dizendo: a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os poderes espirituais que agem neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus também disse lá em João 14,30: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Jesus disse assim: vem aí o príncipe desse mundo. Está falando do diabo. O diabo é chamado de príncipe deste mundo. Então, se você está muito confortável nesse mundo aqui, presta atenção que tem alguma coisa estranha aí, tá? Agora, se você está incomodado com o mundo, é isso mesmo. Não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Certa vez ouvi uma história, uma ilustração de um casal de missionários que saiu do seu país, do conforto da sua nação, da sua língua, dos seus costumes, foi ser missionário numa terra distante, num país muito difícil, onde havia privações, perseguições, e eles trabalharam pelo Evangelho durante tantos anos, e depois, já mais velhos, aposentados, voltaram para sua terra. Quando chegaram no aeroporto, havia no mesmo voo, chegando no mesmo dia ali no aeroporto, um time esportistas famosos, e foram recebidos. Havia muita gente ali fazendo festa para a chegada deles, e o missionário ficou meio ressentido, e ele pensou assim: poxa, eu passei tanto tempo dedicando minha vida a Deus, dedicando minha vida a fazer algo bom pelas pessoas, eu estou chegando aqui e não tem ninguém me recebendo. Isso aí, porque são famosos, tem toda essa festa para eles. E a esposa dele, sábia, vendo como ele estava entristecido, disse para ele assim: a gente ainda não chegou em casa. Essa não é a nossa casa. Amém? Então, a Bíblia nos ensina de maneira muito clara a corrupção que há no mundo. E agora eu pergunto de novo para vocês: se o mundo e a própria natureza foram corrompidos pelo pecado, se ele tornou-se um ambiente tóxico, dominado pelo próprio diabo, se a Bíblia aponta para uma degeneração e destruição final e não para uma restauração, como é que eu posso ter esperança? Há uma graça de Deus para que você possa vencer o mundo, amém? Há uma graça de Deus para que você possa viver nesse mundo que tem todas essas características que foram expostas na Bíblia, pelo próprio Senhor Jesus. Mas há uma graça para que você possa viver aqui e viver com esperança, e eu quero mostrar isso para você agora. João 6,33 diz: porque o pão de Deus
é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus veio ao mundo. Se Jesus não tivesse vindo, se Ele não tivesse nos trazido palavras de vida eterna, se Ele não tivesse morrido no seu lugar, e se depois de morrer no seu lugar, Ele não tivesse ressuscitado, você não teria motivo para ter esperança. Mas a Bíblia está dizendo que o pão dos céus, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Em Jesus, você pode ter vida e vida para vencer o mundo. João 3,17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então existe uma graça de Deus para que você vença o mundo. Jesus já veio, já venceu a morte, já venceu o diabo. Ele veio para dar vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê. Então existe um sal da terra, existe uma luz do mundo. E sabe quem é? Você. Eu quero dizer uma coisa para você: mais do que ter esperança para vencer o mundo, você é a esperança para esse mundo. Amém? Pastor, você está dizendo que eu não estou dizendo nada, quem disse foi Jesus. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é a luz própria sua, que nasce de você mesmo, mas é a luz de Jesus, que as pessoas vão ver na sua vida. Então a igreja está aqui, não para viver acuada, com medo, olhando para o futuro com desesperança, mas nós estamos aqui para ser parte da solução e não do problema, amém? Nós estamos aqui para fazer diferença. Essas pessoas que estão lá fora e que não conhecem ainda Jesus, e que estão olhando para esse mundo e com medo do futuro, com medo de tudo que vai acontecer, cada dia vem uma notícia, algo mais inquietante. Não bastassem os problemas, até as próprias transformações que o mundo está passando e as novidades que vêm por aí, começam a deixar as pessoas acuadas, com medo do futuro. Mas qual é a esperança que eles podem ter? Onde é que eles vão encontrar alguma luz? Vendo a luz de Jesus na sua vida. Amém? Então você não somente deve ter esperança, mas você é parte da esperança desse mundo, porque Jesus habita em você. João 5,4. Hoje a mensagem é no estilo Pastor Rubem, com muitos textos para a gente. 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o mundo é um problema? É. Mas você vai ser derrotado por causa disso? Não. Existe uma luta, enfrentamos um ambiente tóxico, como eu falei? Sim. Mas isso é um problema insolúvel? Não, porque existe uma vitória que vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, amém? João 16, 8-11, Jesus falando disse: quando Ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Lá antes eu falei de quando Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo, mas agora Jesus está dizendo que o príncipe desse mundo já está julgado. E em João 17, 18, Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então eu tenho esperança quando eu lido com esse mundo, não porque esse mundo vai ser consertado e vai ficar um ambiente gostoso de se viver. Não porque algum político, algum governo, algum país vai conseguir resolver os problemas do mundo e as coisas vão ficar tudo em ordem. Não. Eu tenho esperança porque quem me enviou para esse mundo foi Jesus e Ele sabe o que está fazendo. E Ele disse: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. Então esse mundo aqui é um lugar de missão, é um lugar onde eu tenho propósito. Amém? E eu olho para o mundo com esperança, não porque vejo nele luz, eu vejo trevas no mundo, mas a luz de Jesus que está sobre mim, Jesus me enviou para fazer diferença. Amém? E João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, não para você ficar ansioso em conflito, mas para que você tenha paz.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Terceira realidade que eu quero mostrar para você, que do ponto de vista natural é um problema, mas você deve olhar com esperança, é o tempo. Você pode ter vitória contra o tempo. O que a Bíblia fala sobre o tempo também não é promissor do ponto de vista natural. Quem aqui já é velho? Levante a mão. Quem aqui está ficando velho? Levante a mão. Agora não escapou ninguém. Tiago 4,14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe nada sobre o tempo. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida, gente? Uma neblina. Apareceu e de repente sumiu. Já experimentou isso? Já esteve num lugar onde de repente surge aquela neblina e você fala: meu Deus, não enxergo nada. De repente, num segundo, sumiu a neblina e voltou tudo normal. Eu fiquei uma vez perdido numa represa, num barquinho a remo, e baixou aquela neblina. A gente não enxergava mais a margem de onde tinha saído, não enxergava mais o lugar para onde a gente estava tentando ir, e a gente não sabia se a gente estava andando em círculos ali. Porque quando você rema sem enxergar, você perde a noção da direção. Uma pessoa está remando mais do que outra, você não sabe para onde você está indo. E a gente pensou: a gente está perdido agora, a gente não vai chegar em lugar nenhum. 5 minutos, sumiu aquela neblina. É isso que a Bíblia está dizendo que é a sua vida. Talvez você esteja já vivendo uma vida longa, abençoada, é uma neblina. Talvez você esteja jovem e ache que tem tanta coisa pela frente, é uma neblina que de repente se dissipa. Salmo 90, versículos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Outra figura que a Bíblia usa. Um breve pensamento. Sabe quando você está pensando em alguma coisa, de repente você viajou? Eu estou pregando aqui, você está ouvindo, de repente você está pensando na dívida que você tem amanhã para pagar. Pensamento, viajou, rápido. Um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Ainda no Salmo 144, versículos 3 e 4 diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. De novo, figuras que falam de algo fugaz, rápido, que passa. É como uma sombra que passou e você não vê mais. É como um sopro, acabou. Então, se a Bíblia nos diz que a vida é breve, o futuro é imprevisível, e se caminhamos para o envelhecimento e morte, como é que eu posso ter esperança? Pensa bem. A vida é breve, é um sopro, é absolutamente imprevisível, e todos nós estamos caminhando para a morte, ninguém vai escapar disso. Qual é a esperança que a gente tem? Se o envelhecimento faz com que a gente tenha menos vitalidade, muitas vezes menos qualidade de vida, então qual é a esperança que eu tenho? Há uma graça de Deus para que você vença o tempo, amém? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Salmo 90, 12 diz que você pode viver uma vida sábia. Nesse tempo breve, nesse tempo que é como uma neblina que passa, você pode aproveitar bem os seus dias. E diz lá no Salmo 90, 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Você pode ter sabedoria para viver a tua vida. Você pode ter sabedoria para aproveitar esse tempo que Deus te dá. Amém? E o Salmo 92, versículos 12 e 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amém? Quando eu era jovem, eu pregava 2 horas e não precisava beber água.
Mas a Bíblia está dizendo que há uma promessa para você, até para quando você envelhece. Na casa do Senhor você vai dar frutos, vai ser cheio de vida. Você ainda é idoso, vai dar frutos. As pessoas vão ver a qualidade de vida espiritual que você tem, vão ver Jesus na tua vida, vão querer o teu conselho, vão querer a tua presença, vão querer estar perto da alegria que você tem. Amém? Então você não precisa olhar para o envelhecimento, para o tempo que está passando e que é tão breve, com desesperança. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, o que é remir? Salvar, aproveitar as oportunidades. Já preguei sobre esse texto aqui, sobre esse kairos, que é a palavra tempo usada aqui. Você pode aproveitar as oportunidades, viver cada etapa da vida de uma maneira sábia, de maneira que seja bem utilizado para Deus. Em qualquer fase da vida, nós temos oportunidades de Deus. É isso que significa essa palavra kairos. As oportunidades do tempo que Deus está te dando. Você é jovem, você pode viver e salvar essa oportunidade da juventude para Deus. E quando você envelhecer, você vai poder consagrar e dedicar a Deus a sua idade mais velha, adulto, a sua terceira idade. Você vai poder consagrar para Deus e salvar também as oportunidades que existem naquele tempo. Nós podemos remir o tempo. 2 Coríntios 4,16, aqui Paulo nos dá uma palavra ainda mais clara. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, ou seja, eu olho para a vida com esperança. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Então a esperança que a Bíblia nos apresenta contra o tempo que está passando é que nós podemos ter uma vida sábia, podemos aproveitar as oportunidades. E o que o texto está dizendo aqui, ainda que o exterior se corrompa, eu estou envelhecendo. Eu tenho menos vitalidade do que há 30 anos, do que há 40 anos. Mas ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Amém? Essa é a esperança que você tem, saber que espiritualmente, interiormente, você está cada dia melhor, cada dia mais próximo de Jesus, você está crescendo e não decrescendo. E por fim, 1 João 5,11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Deus nos deu vida eterna. Então eu não preciso me preocupar com o fato de que o tempo está passando, porque ele está passando para que eu chegue logo em algo melhor. O que me espera não é decadência, o que me espera é vida eterna. O que eu tenho pela frente, quando eu persevero nesse mundo aqui, venço a carne, venço o mundo, estou lutando, servindo a Deus, o final é glória. Aí sim a gente vai chegar na nossa casa, como aquela missionária disse para o seu marido, amém? E o último ponto que eu quero dizer para você, que muitas vezes as pessoas veem como desesperança, a última realidade que a Bíblia nos aponta que pode trazer desânimo, mas que do ponto de vista espiritual, existe uma graça de Deus para que você vença e olhe com esperança, é o fim dos tempos. Nós temos vitória contra o fim dos tempos. Por quê, gente? Não é uma realidade fácil, sim ou não? Quando você começa a estudar o Apocalipse, o nosso apóstolo Lamartine prega muito sobre isso, tem um livro sobre isso, tem vídeos no YouTube todo dia sobre isso. Algumas pessoas, por falta de visão espiritual, ficam amedrontadas, ficam intimidadas, começam a olhar para o futuro com inquietação. Falar do final dos tempos para algumas pessoas, porque estão com uma visão natural, traz inquietação. Gente, olha o que está acontecendo no mundo. Gente, olha o que está acontecendo no mundo. Não é isso que as pessoas falam? Gente, onde esse mundo vai parar? E outros procurando o anticristo para todo lugar. Cada vez que troca um governo, isso agora é o anticristo. Presidente americano, então, nenhum escapou. Todo presidente americano que surge, esse é o anticristo. E aí vem outro, esse é o anticristo. E as pessoas com medo, inquietas, intimidadas.
Vamos ver que realmente a Bíblia nos mostra algumas realidades duras. Marcos 13, 8. Jesus diz assim: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Meu Deus. Guerra. Tem coisa mais triste do que guerra, gente? A gente não tem muita noção, porque a gente não vive isso. Mas a guerra, a gente está vendo pela TV agora, na Ucrânia, a guerra é terrível. A guerra é uma realidade horrível. Atinge todo mundo, rico, pobre, criança, idoso, todo mundo. Os que sobrevivem perdem muita gente, muitas pessoas amadas. Guerras, terremotos. Terremoto é outra coisa terrível, gente, não tem por onde escapar. Se dá um terremoto aqui agora, o que você faz? Você fica aqui dentro achando que está protegido, ou você sai lá para fora procurar proteção lá fora? Aí você chega lá fora, cai outro negócio na sua cabeça. O que você faz num terremoto? Para onde a gente corre num terremoto? Está tudo tremendo. Pestes, doenças, são coisas que atingem a todo mundo. E aí Jesus disse assim: isso é o princípio das dores. Está só começando. Está só começando. Quando a Bíblia fala de todas essas coisas, não diz que isso aqui é o clímax, é o máximo. Diz que é o princípio das dores. Depois, em Lucas 18, 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui mais um aspecto desanimador. Jesus está dizendo assim: no final dos tempos, as pessoas estarão melhores ou piores? No final dos tempos, quando Jesus voltar, Ele vai achar fé na terra? Se Ele faz essa pergunta, há uma conclusão óbvia. Ele está nos mostrando que o final dos tempos é um tempo perigoso, um tempo de apostasia. É um tempo em que o engano vai prosperar, porque o anticristo é o máximo do engano. O anticristo é o reino da mentira, da ilusão. Vai se propor como solução quando ele é o maior de todos os problemas. Então, a Bíblia está nos contando, Jesus, os dois textos que eu li são ensinos de Jesus, que lá fora as coisas vão estar muito complicadas, e se nós não cuidarmos da nossa vida, nós mesmos podemos estar envolvidos por esse momento de apostasia, por esse tempo em que as pessoas estarão enfraquecendo na fé e estarão muitas vezes caminhando para longe de Deus. Agora, se as revelações do próprio Jesus sobre o fim dos tempos falam de tragédias, apostasia, progressão da calamidade, como é que eu posso ter esperança? Se isso tudo é só o princípio de dores, como é que eu posso ter esperança? Quero dizer para você, há uma graça de Deus para que você viva nessa geração, no fim dos tempos, e seja uma pessoa abençoada, amém? Há uma graça de Deus para que você tenha esperança. Nós não precisamos de teologias que fiquem tratando as coisas de uma maneira dourada, como se tudo estivesse bem. Não, nós precisamos olhar para a realidade. Isso é o que Jesus disse, ensinou e pregou. E como é que nós vamos viver nesse tempo e ter esperança? 2 Timóteo 4,8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda de Jesus? Pode aplaudir o Senhor? Pode glorificar o seu nome? Paulo estava animado ou desanimado? Animado. Ele estava com esperança ou desesperançado? Estava com esperança. Ele estava no finalzinho da vida. Ele já venceu a luta contra a carne, ele já venceu a luta contra esse mundo, ele já venceu a luta contra o tempo, tinha resistido, tinha sido perseverante durante tantos anos, e agora ele está olhando lá para frente e dizendo assim: a coroa da vida já está preparada para mim. A coroa da justiça está guardada, preparada para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda.
Então eu quero perguntar, você ama a vinda de Jesus ou você tem medo dela? Porque está cheio de crente que tem medo. Está cheio de crente vendo as coisas acontecendo, vendo que o caminho para a vinda do anticristo está sendo preparado, e eles olham para isso amedrontados. Parece que estão tristes, porque veem que está acabando a vida aqui nesse mundo. Paulo estava feliz, porque ele estava vendo a glória eterna. Ele estava vendo que ele estava indo para algo melhor. Muitas pessoas hoje estão com medo, não estão amando a vinda de Jesus, não estão desejando. E até quando desejam, quando dizem Maranata, como muitos de vocês disseram agora, às vezes desejam de um jeito errado, porque estão dizendo assim, não vejo a hora que tudo acabe. É uma visão de desânimo ainda. Não é uma visão de ansiar, de amar a vinda de Jesus, de desejá-la, porque sabe que isso vai significar a vitória completa, a vitória final de Jesus sobre o diabo, que o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pessoas que amam a vinda de Jesus, sabem que vai ser um tempo difícil, sabem que esse princípio de dor está chegando, sabem que as coisas vão apertar, sabem que vai haver lutas, tribulação nesse mundo, mas eles estão olhando para a vitória final. Gente, eu conheço pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. O Apocalipse é o livro que conta a vitória final de Jesus sobre todas as coisas. Você está com medo de quê? Mas lá fala do anticristo, aquele que vai ser derrotado? Mas lá fala do diabo, aquele que vai ser lançado no inferno? Então qual é o problema, gente? Não tem sentido a gente ter medo do Apocalipse, não tem sentido a gente ter medo do fim dos tempos, porque o Apocalipse, como eu disse, é o livro que relata a vitória final de Jesus sobre todas as coisas. Olha só aqui a diferença entre a esperança do mundo e a esperança bíblica. Muito clara em uma palavra de Jesus. Lucas 21, 28. Ao começarem essas coisas a suceder, o princípio de dores, as coisas ruins que ele anunciou, né? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele não manda ficar triste, ele não manda desanimar. Vocês sabem o que significa exultar? Exultar é uma alegria muito grande, é uma alegria explosiva. Então Jesus diz assim, vai acontecer isso, vai acontecer fome, vai acontecer guerra, vai acontecer essas misérias todas, vai surgir um cara que vai ser o anticristo e tal. Quando vocês perceberem que está começando a acontecer, fiquem muito felizes, levante a cabeça. E os crentes às vezes leem isso e falam, ai meu Deus. Percebe a diferença entre a esperança do mundo, que depende de circunstâncias, e a esperança bíblica, que apresenta uma visão muito mais profunda e traz a graça de Deus para que você viva? Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus vai nos guardar da tribulação, e o que o apóstolo Lamartine crê e tem ensinado, e eu creio também, é que Deus vai nos livrar da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação, nós vamos conhecer o início das coisas, o princípio das dores, mas nós não vamos passar pela grande tribulação. Há uma graça de Deus para você. Vou te guardar daquela hora, fora daquilo, não guardar lá dentro, mas vai te livrar disso. E o último texto que eu quero ler para você, um pouquinho mais longo, 1 Coríntios 15, 19 a 25. Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É uma desgraça, um crente cuja esperança está nesse mundo caído. Um crente cuja esperança está nessa vida passageira e imprevisível que caminha para a morte. É uma desgraça, se a sua esperança é só essa. Sua esperança é ganhar mais dinheiro. Eu me converti, agora Deus vai abençoar a minha vida, meus negócios, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar algumas coisas. Se a sua esperança é essa, você é um miserável. Deus te abençoa nessa vida, Deus te prospera, sim, mas a tua esperança não está limitada a isso. Se for, Paulo está dizendo que você é um dos mais infelizes. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa é a nossa esperança, Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa esperança, vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Pode aplaudir. Então, o que é o fim dos tempos? É o momento em que Jesus vai ter todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o momento de consumação de todas as coisas. É o momento que o texto diz aqui, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então eu quero desafiar você. Abra o seu coração e entenda o que a Bíblia nos ensina. Alimente o seu espírito com as verdades espirituais. A esperança bíblica não é ilusão, não é um paliativo, não é baseada em falsas expectativas de que o futuro vai ser tranquilo e doce, de que esse mundo vai ser cada dia melhor. Não é nada disso. A Bíblia nos apresenta claramente os problemas que vão acontecer aqui, as coisas contra as quais nós temos que lutar. Você tem que vencer a carne, você tem que vencer o mundo, você não pode estar entristecido porque o tempo está passando e você está envelhecendo. Você não precisa ter medo do fim dos tempos, mas existe uma graça de Deus para que você vença todas essas coisas. E acima de tudo, a nossa esperança está no futuro, na vida eterna. A nossa esperança está no fato de que a gente sabe que depois de vencer todas essas lutas aqui, haverá um momento de glória em que o diabo estará de uma vez por todas lançado no inferno e nós teremos paz, glória na presença de Jesus. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Queria que você abaixasse sua cabeça um instante e você refletisse sobre essas realidades. Em primeiro lugar, eu quero perguntar a você se diante de tudo isso, você já tem a certeza da tua salvação. Se você já tem a certeza de que você é de Jesus, de que você entregou seu coração a Ele, de que os seus pecados foram lavados ali na cruz, que você já pertence a Ele, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se você não tem essa certeza, ou porque nunca fez uma oração de confissão, ou porque até teve uma oportunidade assim, mas não teve a convicção de que realmente você teve uma experiência de conversão, hoje você pode entregar sua vida a Jesus. Hoje você pode abrir o coração e dizer assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Como é que eu vou vencer as inclinações da minha carne se eu não tiver o teu Espírito, se o Senhor não estiver comigo? Como é que eu vou vencer esse mundo se eu estiver sozinho, se eu não tiver a tua bênção? Como é que eu posso olhar para o futuro, para a vida eterna com esperança, se eu não tiver certeza de que o Senhor perdoa os meus pecados? Então, entra no meu coração, entra na minha vida. Se você hoje quer fazer esse clamor, quer orar, dizendo sim para Jesus, quer entregar o seu coração a Jesus, é muito simples. A Bíblia diz que a gente crê no coração e confessa com a boca. Basta você fazer uma oração e dizer: Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E se você fizer essa oração, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai entrar na tua vida de uma vez por todas, e Ele vai fazer uma transformação que você nunca imaginou. Então, se você quer entregar a tua vida a Jesus agora, quer fazer uma oração de confissão, levante bem alto a sua mão, porque eu quero orar por você. Alguém aqui hoje quer fazer essa oração? Quer fazer uma oração de entrega e dizer: Jesus, entra na minha vida? Alguém aqui que hoje quer ter essa experiência, quer ter salvação, vida eterna, quer declarar: Jesus, eu preciso de Ti, entra na minha vida, entra no meu coração. Alguém ali? Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Glória a Deus pela sua vida aqui. Glória a Deus pela sua vida.
Sabe, esse é um momento muito importante, porque é o teu momento, é a tua entrega para Jesus. E não tenha medo nem vergonha de fazer isso, porque todos nós aqui também já fizemos um dia. Mas essa ação de dizer sim para Jesus parece tão simples, mas ela é poderosa, porque para Deus poder agir na tua vida, Ele espera o teu sim. Ele espera que você diga, eu quero. Nós não fazemos nada, Ele que fez tudo ali na cruz. Mas para entrar na tua vida, para perdoar os teus pecados, você precisa convidá-lo. Você precisa dizer, sim Senhor, eu quero. Se mais alguém quer fazer essa entrega hoje, levante a sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Vocês que levantaram a mão, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar por você aqui. Venha aqui à frente receber essa oração. Lá atrás, as pessoas que fizeram. Se você está sentindo o desejo de fazer isso, mas percebe que há uma resistência, vença essa resistência e diga sim para Jesus hoje. Pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Há mais alguém que vem aqui à frente? Amém. Glória a Deus. A oração que nós vamos fazer é muito simples, como eu disse. É dizer, Senhor Jesus, eu quero, eu creio, entre na minha vida, muda meu coração, faz aquilo que eu não sei, que eu não posso fazer. Mas o sim seu para Deus é muito poderoso, porque Ele estendeu a mão e está dizendo assim, vem aqui filho. Se você estender a mão, Ele vai pegar, e é Ele quem vai fazer. Não é porque você mereça, porque você é bom, porque você de hoje em diante vai fazer tudo perfeito. Não, é pela graça de Jesus. Ele morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados e para transformar a tua vida. Amém? Então faça essa oração comigo e repita. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio no teu amor por mim. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. E eu hoje peço que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração. E de hoje em diante eu quero caminhar todos os dias contigo, na tua presença. Muito obrigado por me receber na tua família, por me trazer perdão e salvação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, acompanhe o pastor Rubem. Ele vai fazer mais uma oração com vocês. Siga-o até ali. E logo mais vocês voltam aqui para o culto. Eu quero fazer uma oração com você também. Antes eu quero dar um recado para você que está nos vendo pela internet. Se você também entregou seu coração a Jesus hoje, se você fez essa oração, acesse esse QR Code para que a gente possa ter um contato com você, para que a gente possa orar pessoalmente pela tua vida. E fique firme com Jesus, porque mesmo à distância, agora Jesus está entrando no teu coração e na tua vida. Amém? Queria orar por você. Vamos ficar em pé um instante. Você não precisa levantar a mão, mas eu quero perguntar a você: será que você estava vivendo desesperançado? Será que você entrou hoje aqui, ainda que você conheça Deus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, mas talvez as lutas pessoais que você passa, talvez lutas na família, talvez olhando para esse mundo e para a falta de soluções, de perspectivas desse mundo, talvez olhando para si mesmo e percebendo como na sua luta contra a carne muitas vezes você tem perdido. Você já se viu ou tem se visto sem esperança? Talvez você esteja olhando assim pensando, mas eu já conheço a Jesus há tanto tempo e tem algumas coisas que não mudaram, será que nunca vai mudar? Lembre-se, há uma graça de Deus para que você vença cada uma dessas áreas. Há uma graça de Deus para que você viva com esperança. Sabe, se você está se sentindo talvez envelhecendo e sentindo que isso está te trazendo desânimo, desesperança, olhe para a sua vida, para o tempo que Deus te deu com alegria. Olhe para o tempo que Deus está te dando com esperança, porque Deus está presente na tua vida e Ele tem mais para fazer na tua vida. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós nos alegramos na tua presença, Deus, porque o Senhor tem nos dado vida,
E não somente a vida física, não somente o Senhor nos tem livrado da morte, mas o Senhor tem enchido de vida as nossas vidas. O Senhor nos deu vida eterna, vida espiritual. Nós andamos nesse mundo, sabemos que andamos aqui com um propósito, andamos aqui nesse mundo para ser sal da terra do mundo. Andamos aqui olhando para o futuro, mas não nos abalamos com as dificuldades que estão logo adiante, porque olhamos muito mais adiante, olhamos para a vida eterna, olhamos para aquilo tudo que o Senhor já conquistou para nós, e nós queremos te agradecer, porque tudo isso é pela tua graça. Há uma graça do Senhor para vencermos as nossas lutas de hoje, de amanhã e até o final, ó Deus, e nós queremos exaltar o teu nome. Quero declarar que todo desânimo, toda desesperança caia por terra no nome de Jesus. Traga alegria e esperança sobre o teu povo, Pai, que o teu Espírito ministre essa palavra a cada coração, a sua necessidade particular, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.